demais parlamentares e aos servidores que nos assistem pela TV Alerj. Venha essa tribuna, presidente, porque nós tivemos uma audiência pública agora, na terça-feira, às 14 horas, aqui na Assembleia Legislativa. Aliás, antes, permita-me aqui saudar aqui os representantes da FIA, da Secretaria dos Profissionais de Saúde, que vêm sendo desprestigiados, é uma palavra muito leve, frente ao que eles vêm sofrendo pela política, pela ausência de uma política de valorização de servidor público por parte do governo do Estado. Estão corretos os servidores que aqui estão lutando. É inacreditável você ter profissionais da saúde ganhando menos que um salário mínimo, é o que nós temos hoje. Isso é um escândalo, é um escárnio. E é obrigação aqui dessa casa, desse parlamento, estar do lado dos trabalhadores, como falou o deputado Gilberto Palmares, a bancada do PT, podem contar conosco. Bacana a luta de vocês e é obrigação nossa estar apoiando a todos vocês. Presidente, retomando aqui o tema que eu queria trazer, fizemos uma audiência pública na Comissão de Cultura, onde eu coloquei sob debate, juntamente com a presença de representantes do Estado e dos movimentos da área de cultura, a Lei Estadual de Cultura. Lei que se aproxima no que diz respeito à chegada aqui nessa casa, elaborado pelo governo, tem que ser elaborada pelo governo, tem por objetivo, como consequência da assinatura do Estado ao Sistema Nacional de Cultura, e traz a possibilidade da constituição do Conselho de Cultura, a constituição também do Fundo Estadual de Cultura. E é evidente que nós precisamos democratizar esse debate. A lei estava sob consulta na Secretaria de Cultura e vai chegar aqui a essa casa, mas os movimentos já demonstram algumas preocupações. Por exemplo, uma delas no que diz respeito ao orçamento. O orçamento da cultura precisa ser territorializado. Ele tem que ter o olhar do território. Ele tem que ter esse olhar local. Não podemos fazer com que esse orçamento se concentre apenas na capital, ou apenas, pior ainda, na zona sul da capital. Nós precisamos de um olhar para a região de Vossa Excelência, o Norte Fluminense, precisamos de um olhar para o Sul Fluminense, precisamos de um olhar amplo no Estado, a Baixada Fluminense, que carece de um aparelho de cultura à altura da população daquela região, que sofre sistematicamente pela ausência de investimentos de cultura naquela área. E claro, também precisamos democratizar o acesso aos recursos do fundo com o olhar de quem produz cultura. Não pode ser apenas uma elite a ter acesso a esse recurso. A Lei Rouanet hoje traz uma grande injustiça, porque a Lei Rouanet hoje privilegia apenas os grandes produtores da área cultural. O Rock in Rio foi financiado com dinheiro público, através da Lei Rouanet. Eu quero questionar aqui, com todo respeito, qual é o legado cultural do Rock in Rio, na medida em que você tem uma contrapartida que evidentemente fica implícita com relação à Lei Rouanet. Por outro lado, e eu digo isso e só agrava o problema, porque por outro lado você tem, na verdade, uma série de produtores culturais importantes, de teatros de rua, produtores de jongo, de samba, literatura de cordel, enfim, que não têm acesso a esse recurso, que ficam à margem desse processo. E o mais triste é que nós vemos sistematicamente grandes empresas que fazem a renúncia fiscal pela Lei Rouanet, se utilizando desse recurso para fazer publicidade. Esse é o ponto. Para aparecer nos eventos como patrocinadores. Patrocinadores, vírgula, porque estão patrocinando com dinheiro público. Porque se faz renúncia fiscal, esse dinheiro vai para onde? Ele iria para os cofres da União. É um dinheiro público. E aí vai para patrocinar eventos, mas evidentemente eventos que têm um caráter, vamos dizer assim, mais coletivo. Presidente, nós não temos mais condições de continuar nessa situação. E a Lei Estadual de Cultura pode contribuir muito nesse sentido. A composição do seu fundo, a forma como os recursos vão chegar a esse fundo, a forma como ele vai se constituir e como será distribuído também. Precisamos privilegiar os pequenos produtores de cultura, aqueles produtores que constroem a cultura, que têm essa agenda da cultura e que fazem, muitas das vezes, a pauta da cultura como sendo um elemento balizador, central dessa construção, da construção do desenvolvimento do próprio Estado.
Precisamos também, e esse é um debate importante, fazer com que esse orçamento seja mais pulverizado, fazer com que esse orçamento tenha condições de fortalecer não apenas quem produz cultura, mas quem vive dela. Não há desenvolvimento, eu tenho dito isso sistematicamente, não há desenvolvimento da cultura sem que se valorize a identidade local. Tivemos a presença nessa audiência pública de pessoas que debateram esse tema, que falaram sobre isso, que falaram da necessidade de valorizar a nossa identidade, a nossa história, a nossa cultura. Tivemos a presença do Grupo Reage, artista muito bem representado, que trouxe questões importantes, que valorizou não apenas a ocupação dos espaços culturais, mas também, sobretudo, o acesso da população para ver esses espetáculos e, evidentemente, com recursos públicos do Estado. Esse fundo pode cumprir esse papel. Eu acho que nós teremos um grande debate. Assim que a lei chegar aqui, vamos fazer mais uma audiência pública para aprofundar essas questões e, mais do que isso, trazer a possibilidade, através das emendas que faremos pela Comissão de Cultura, de enriquecer esse projeto. Um conselho que seja majoritariamente composto pela sociedade civil, ele é fundamental. Vai dar o tom daquilo que a gente quer no que diz respeito à construção de uma política para a cultura para o nosso Estado. É um avanço a Lei Estadual de Cultura, não tenho dúvida disso. Mas evidentemente que podemos avançar muito mais, fazendo com que a lei contemple os movimentos de cultura, contemple todas as entidades civis que militam na área de cultura, o Reage Artista, o Grupo Visão Suburbana, enfim, uma série de grupos que têm essa militância, que têm essa identidade, os grupos também do Cultura Viva, quem produz cultura no interior do Estado também, enfim, uma série de grupos que querem participar, querem ter vez e voz e querem evidentemente fazer a construção da cultura como um elemento de emancipação e fortalecimento dessa identidade. Esse é um compromisso do nosso mandato e estaremos firmes fazendo as emendas, mais uma audiência pública pelo menos sobre esse assunto e, claro, construir essas emendas coletivamente e batalhar aqui no Parlamento com os deputados pela aprovação da mesma. Muito obrigado, senhor presidente.